Aleluia. Glória a Deus. A paz de Cristo para todos os amados irmãos. Uma boa noite para todos. Um ótimo domingo. Creio que você que está aí, você já participou hoje do culto aí na sua igreja. E hoje eu estou aqui também, acabei de sair também de um culto abençoado. E estou aqui para mais um Estudando a Bíblia. Vamos estudar. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E estamos hoje ainda no capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo aqui daqui a pouquinho, dos versículos 15 ao 19. Hoje nós vamos estar falando sobre a sétima trombeta para encerrarmos o ciclo desse capítulo, que é o capítulo 11, para que no próximo domingo possamos começar o capítulo 12 do Apocalipse. Estamos estudando capítulo por capítulo, não versículo por versículo, porque não daria tempo de nós falarmos sobre cada versículo do Apocalipse, seria um estudo bem mais longo, e nós temos uma hora de live, uma hora para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero mandar a paz aí para os amigos aí de Moçambique, nossos amados irmãos aí, que sempre têm nos acompanhado, os irmãos aí da África. Deus abençoe os amados irmãos, os irmãos daqui também do Rio de Janeiro, os irmãos de São Paulo, e temos aí um grupo bom acompanhando as nossas lives. Nós vamos ouvir um louvor daqui a pouquinho, nós vamos estar lendo a palavra. Vamos orar e ouvir um louvor para poder lermos a palavra para nosso tempo ser bem aproveitado. Oremos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós estamos, ó Senhor, em mais um domingo estudando a Tua palavra. O que nós te pedimos, ó Senhor, que cada palavra que for dita, Senhor, nesta live, seja para a edificação, Senhor. Seja como consolo para aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Senhor, que, ó Pai, Tu possa falar conosco através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um hino hoje da harpa cristã. Essa semana foi uma polêmica muito grande, porque houve aí um comentário de um determinado cantor gospel, que nós não vamos falar um nome que todo mundo já sabe, que está público, e que falaram contra este louvor, e eu vou botar ele, porque é um louvor que nós usamos muito em cultos de Santa Ceia, mas é um louvor bonito, mas tentaram fazer algo para que esse louvor fosse entrar em uma polêmica. Mas vamos ouvir o louvor e logo após vamos ler a palavra de Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que
sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve se vê. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve se vê. Aleluia! Hino 39 da nossa harpa cristã, alvo mais que a neve. Meus amados irmãos, vamos ler o texto da Bíblia, o texto da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 15. Na minha Bíblia, aqui o epígrafo é a sétima trombeta. Nós falamos um pouco a semana passada sobre as duas testemunhas. Hoje nós vamos estar terminando o capítulo de número 11. Semana que vem começaremos o capítulo de número 12 do Apocalipse. Vamos ler o texto, capítulo 11, a partir do versículo 15. Diz assim: E tocou o anjo, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se diante dos seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e todos os mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes de trovões, e terremoto e grande saraiva. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra tão poderosa.
Nós vamos começar estudando, vamos falar, porque literalmente o texto está falando a respeito da última trombeta a ser tocada dos 7 anjos. A última trombeta dos 7 anjos a serem tocada. O texto diz que o 7º anjo tocou a sua trombeta. Veja só que coisa interessante. Essa trombeta faz, bispo Beverly Mendonça, quanto tempo, meu pastor. Saudade do meu amado irmão. Muito bem. O texto está dizendo que o 7º anjo toca a sua trombeta. Os versículos anteriores está falando sobre a respeito da medição do tempo e também está falando sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. E agora, depois desse interlúdio, desse tempo de silêncio, esse tempo em que as trombetas foram tocadas e houve aqui um momento de mudança de cenário, e agora volta ao cenário do toque das trombetas, o texto diz que quando esse anjo toca a sua trombeta, imediatamente o texto não fala que sobreveio o 3º ai de forma imediata. Então, a verdade é que ainda faltava um dos ais a sobrevir sobre a terra. Esses ai que são, na realidade, flagelos que vão vir logo após esse toque da 7ª trombeta. Mas, em vez de vir uma praga quando essa trombeta é tocada, em vez de vir uma praga quando essa trombeta toca, se ouve vozes no céu, vozes que estão dizendo que o reino tornou-se do Senhor e do seu Cristo. E o texto diz que ele reinará pelos séculos dos séculos. Na minha tradução aqui, que é a Revista e Corrigida, está dizendo reinará para todo o sempre. A pergunta fica, de quem seria essas vozes que começaram a gritar? Porque o texto fala de fortes vozes, fala de gritos, fala de clamor. Estas vozes, literalmente, são vozes de seres espirituais, porque essas vozes não vêm da terra. O texto diz que elas vêm do céu. São vozes que não pertencem a vozes humanas, de homens que habitam na terra, mas vozes de alguém que está no céu, diante do trono de Deus. Então, esse texto aqui, na Revista e Corrigida, traz a palavra reinos. Mas a forma mais correta aqui é a forma singular. O reino do Senhor e de seu Cristo será estabelecido para todo
por sempre. Isso quer dizer, será estabelecido eternamente. Eternamente. A ideia, meus amados irmãos, é que por trás dos reinos que existem no mundo, e esses reinos que são governados por homens, pelos humanos, pela humanidade, agora vai passar uma outra fase da história, porque há uma autoridade maior que vai reinar. Essa autoridade maior que vai reinar é simplesmente o Senhor de todas as coisas. Essa autoridade maior que vai reinar é aquele que é e que foi enviado diretamente pelo nosso Deus. Isto será manifesto de forma centralizada. Nós acabamos de falar nas lições passadas que o mundo está sendo governado por um homem do pecado, o anticristo. As duas testemunhas vieram para profetizar contra o anticristo. Vou abrir aqui para a pastora Gina. É muito importante isso. Então, meus amados, sempre que nós estivermos falando sobre esse texto, porque o Apocalipse em si ele não é somente um livro para nós lermos de forma literal e interpretarmos ao pé da letra. Tem muita simbologia. Você vai encontrar símbolos do Antigo Testamento no Apocalipse. Até aqui mesmo, nesse texto, você vai ver que tem coisas que são relacionadas ao Antigo Testamento. Então, literalmente, quando se aqui é uma forma concentrada em um período em que a Terra está sob domínio do anticristo. Então, João está tendo agora uma visão de um Cristo vitorioso sobre o anticristo. O mal e os poderes demoníacos que o povo vai ter que enfrentar no final dos tempos, a princípio não são diferentes do poder autocrático que ela teve de enfrentar nos estados seculares durante toda a história, seja de Israel, e seja também da Igreja de Jesus. O verbo aqui, literalmente no texto, quando fala e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O verbo aqui, ele é um verbo que está no passado. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Mas o tempo passado pode ser usado para antecipar um certo acontecimento no futuro próximo. Então é bom nós entendermos que o verbo pode ser um verbo do passado. Diziam
cada um entre si. O reino é do nosso Senhor e de seu Cristo. Jesus, referindo-se ao eminente conflito com os poderes do mal relacionado com a morte, disse o seguinte, aqui eu quero que você leia comigo esse texto. João, Evangelho, não é epístola, é o Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu vou abrir a Bíblia aqui para nós lermos. Se você tiver a sua Bíblia, leia comigo, capítulo 12, o verso de número 31. Perdão, capítulo 12 de João. Isso aí, capítulo 12, versículo 31. Diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Veja só, João, aqui ele enfático em escrever as palavras que Jesus disse, que o príncipe deste mundo seria expulso, literalmente, ele seria expulso, veja só, expulso deste mundo. Este é o tema central aqui do livro do Apocalipse. O estabelecimento do reino de Deus na terra. Deixa-me ser bem claro com vocês que estão me ouvindo aqui através desta live. Eu costumo dizer que nada nesse mundo pertence literalmente a Satanás. Satanás não é dono, literalmente, de nada. O que está acontecendo no livro do Apocalipse, literalmente, é que Deus, por um determinado tempo, permitirá que Satanás reine no mundo. Mas esse reino será um reino de um período, de um tempo determinado. O reino que será estabelecido para sempre será do nosso Senhor Jesus. Então, quando se estabelece o reino de Deus na terra, vai envolver, vai arrancar toda a autoridade das mãos do diabo. Inclusive das nações que vivem debaixo do paganismo mundano. Então, é por isso que eu aconselho a você não ficar ansioso com o que vai acontecer no futuro da humanidade, porque o futuro da humanidade está nas mãos de Deus. Se o anticristo vai ter um período para dominar a terra, se o filho da perdição vai ter um período para dominar o mundo, esse domínio será momentâneo, porque a vitória já está decretada em Cristo. Cristo já tem a vitória decretada. E qual deverá ser agora? Ela vai ser exercida. O reino do mundo, o reino entre todos será exercida pelo Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, o Senhor geralmente, essa palavra ela é usada para o Cristo exaltado. Não está falando apenas do Cristo que morreu e que se fez carne, está falando do Cristo ressurreto, do Cristo exaltado, do Cristo que está à destra de Deus. A palavra
ela é mais conhecida aqui no Novo Testamento como ungido ou como Messias, o rei que é nomeado não pelos homens, mas nomeado pelo próprio Deus. E é bem verdade que Cristo, ele é chamado de Deus que habitou entre nós. Cristo é o próprio Deus. Então, a perspectiva empregada aqui para o estabelecimento do reino de Deus não faz distinção entre reino milenar de Cristo e o reino de Deus no mundo do porvir. O apóstolo Paulo parece prever 2 períodos para serem estabelecidos do reino de Deus e o reino messiânico do Senhor exaltado entre a ressurreição e a ascensão e o fim dos tempos. Esse fim dos tempos pode ser chamado de consumação dos séculos, quando ele passa o reino a Deus, o nosso Pai, para todo sempre. Nós podemos ler alguma coisa sobre esse pensamento do apóstolo Paulo aqui, na sua primeira epístola, na sua primeira carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, e eu quero que você leia comigo os versículos 24 ao 28. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, do versículo 24 ao 28. Diz assim: depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus. Quer dizer, o reino será entregue a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, quando houver o aniquilamento geral das forças do mal, do anticristo, do filho da perdição. Porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vitória definitiva sobre os inimigos. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Olha que coisa tremenda. Não existirá mais a morte. Você não vai ter mais medo da morte. Esse inimigo vai ser aniquilado para todo sempre. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, claro, está que se situa aquele que lhe rejeitou, que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também mesmo o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja só que palavra. Deus seja tudo em todos. Mas mesmo se o agente imediato, que é o Messias, o reino ainda é governado por Deus. O sujeito aqui da frase, ele reinará pelo século dos séculos. E quem vai reinar pelo século dos séculos? Deus. O próprio Cristo reinará pelo século dos séculos. O mesmo anúncio aqui estabelecido do reino de Deus, que ocorre também nos capítulo 12, que nós vamos ler mais à frente, versículo 10, capítulo 19, versículo 6, e no capítulo 16 do
Apocalipse. Quando essas vozes, voltando aqui para o capítulo 11, que nós estamos estudando, capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15, quando essas vozes ressoam, os 24 anciões que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Veja só, os 24 anciões. Toda autoridade e poder pertence a Deus. Mas ele, em sua sabedoria, em sua soberania, permitiu que os poderes satânicos exercessem grande autoridade no mundo e os deixou que as nações pagãs desafiassem a soberania divina em aparente impunidade. Parece que não vai acontecer nada de diferente. Parece que não, perdão, parece que não vai haver mudanças, que as pessoas vão continuar blasfemando, vão continuar falando contra o Senhor e nada vai acontecer. Tudo parece que vai ser definitivo. Então Deus deixou. Agora, quando chega o fim do seu propósito, o fim do propósito de redenção, o Criador eterno, Deus Todo-Poderoso, ele simplesmente vai arrancar toda a autoridade que foi dado ao inimigo de nossa alma. E está para assumir de forma triunfante o seu reinado. A referência necessária é que, em fim escatológico, e é verdade que Jesus, aqui exaltado, ele está entronizado à direita de Deus como Senhor e ungido, o ressurreto para todo sempre. Você sabe que Jesus, ele veio e cumpriu a sua missão, que foi a morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição e ascensão ao céu. Não é este reinado que está sendo celebrado aqui no texto. Os 24 anciões estão celebrando aqui a instituição visível do reinado de Deus. A expressão passaste a reinar é traduzido no tempo passado pela nossa Bíblia aqui, Almeida, Revista e Corrigida. Reinaste é o verbo no grego que está no fato passado, mas o grego tem o que nós chamamos de um uso ingressivo do tempo, do passado, que coloca a ênfase sobre o início de uma ação. Isso explica a tradução também da Almeida Revista e Atualizada. As nações se enfureceram. Lembra lá? João não prevê nenhuma salvação universal aqui. Algo que tem caracterizado todo o curso da história da humana, a raiva das nações que se rebelaram contra o Criador.
Então vamos para o texto. Vamos para o texto. Versículo de número 17. Nós estamos em Apocalipse 11, do 15 ao 19. Vamos para o versículo de número 17. Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Veja qual era o louvor dos anciões. Então, há três coisas importantes nesse versículo. Primeiro, ele diz que eras, e bota essa palavra do verbo passado aqui na revista e corrigida. Mas Deus, ele não simplesmente era, ele é. Deus conhece toda a história, porque ele é o criador da história. A história do passado, a história do presente e o tempo em que nós estamos vivendo. E a história do futuro que nós não temos conhecimento, mas ele já conhece antes de nós. É bem verdade que nenhum de nós temos um conhecimento do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a alguns segundos ou minutos, ou no dia de amanhã. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Ele conhece. Ele conhece todas as coisas. Ele diz que és agora, que eras passado e que hás de vir no futuro. Ele vai vir. O seu poder será estabelecido. E é por isso que eu aconselho que você não fique preocupado com o que vai acontecer no mundo. Se você tem Cristo, você tem uma certeza: Deus virá por você. Ele vai vir por você. Versículo de número 18. Eirando-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Olha só que coisa interessante aqui. Nós estamos vendo que João, escrevendo aqui sobre quando essa trombeta toca, ele diz, as nações estão iradas. As nações têm ira, mas ira, que tipo de ira? Ira contra a autoridade que está dominando. E aí vem o quê? A ira de Deus. E vem o tempo dos mortos, esses mortos que ressuscitarão para serem o quê? Julgados. E o tempo de que haja o galardão daqueles que são profetas, e profetas aqui é mensageiro. Não literalmente está falando apenas dos profetas do Antigo Testamento, está falando de todos aqueles que anunciam a profecia que está contida neste livro, a Bíblia Sagrada. E aí o versículo 19 diz: e abriu-se no céu o templo de Deus. Na revista atualizada está: e abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Nós encontramos novamente mais uma linguagem, mais uma simbologia, dando a ideia da vinda do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus morreu,
aquela cortina que separava o homem de Deus, o homem da presença de Deus, aquela cortina, ela foi rasgada em duas partes. Você pode encontrar esse texto lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 51. E com o sentido de que agora os ritos dos sacrifícios no Antigo Testamento foram todos o quê? Cumpridos em Jesus. A presença de Deus agora já não é mais limitada, tanto para nós como para Israel. Todas as vezes que dobramos os nossos joelhos, nós temos um contato direto com o nosso Criador em Cristo. Nós vemos também que isso é uma realidade. Nós temos o acesso a Deus em espírito. Por isso que Jesus disse que importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Uma outra coisa nesse versículo 19 é que a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Foi visto o quê? A arca de Deus. A arca que muitos não sabem mais, falam, ela desapareceu, agora ela reaparece no templo, no santuário do próprio Deus. E isto nos faz lembrar que Deus é Deus de aliança e das promessas. Conforme nós lemos em Efésios, no capítulo 2, versículo de número 12. Eu vou abrir aqui para nós lermos lá. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, Deus é um Deus de aliança e promessas. No fim de tudo, o que ele prometeu, desde a aliança que ele fez com Abraão, até a aliança com Cristo, será cumprido. Então, tudo que há de se cumprir para nós vai se cumprir. E se tem uma coisa que nós aguardamos cumprir, é a volta de Jesus. Nós não podemos deixar, não podemos esquecer que Jesus, ele vai voltar. E a mensagem de Cristo e a mensagem do Evangelho é esse. Jesus voltará. Nós não falamos Jesus está voltando, nós falamos Jesus voltará. Temos a esperança e a convicção e a certeza e a esperança que ele voltará. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança estava aonde? No Santo dos Santos, onde só os sacerdotes podiam entrar. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Era um símbolo material da presença de Deus. Mas o interessante é que essa arca, ela não era literalmente a presença de Deus. Ela simbolizava que Deus estava presente com o povo.
E o povo achava que a arca era uma espécie de amuleto. Você lembra quando eles perderam a arca na batalha e morreram os filhos de Eli? Isso demonstra que a arca, embora fosse o símbolo da presença de Deus, ela não poderia ser guiada de qualquer maneira. Deus, ele está sempre presente conosco, mas nós não vamos encontrar essa presença estando de qualquer maneira. Nós não vamos conquistar a presença de Deus fazendo aquilo que achamos que devemos fazer. Nós temos que sermos guiados, literalmente, pelo próprio Deus. A realidade é que nós não sabemos o que realmente aconteceu com a Arca da Aliança, aquela que Israel manejava. Nós não sabemos se Sisaque, o rei do Egito, levou ela e tomou os tesouros quando tomou o tesouro da casa do Senhor, lá em Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 26. Ela deve ter sido destruída com o templo, quando os babilônicos conquistaram a cidade, no ano 586 a.C. Existe um que foi posterior ao profeta Jeremias, que diz que Jeremias salvou a arca e escondeu em uma caverna no Monte Sinai. Mas isso é uma lenda, não é uma realidade. Em qualquer caso, a tradição judaica cria que na era messiânica a Arca da Aliança seria restaurada. Isso é uma crença judaica. Uma crença judaica. Aqui, no texto, nós temos esse quadro simbólico de que a aliança está agora confirmada, porque o reino do Deus Todo-Poderoso veio sobre a terra. E quando eles veem essa arca, no texto aqui que nós acabamos de ler, em Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 11, 19. Diz assim: e a arca do seu concerto foi vista no seu tempo. E houve o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Essas são as maneiras convencionais para expressar o poder, a magnitude que acompanha as manifestações do poder do nosso Deus. Então, nós terminamos esse capítulo com Cristo recebendo a autoridade para todo sempre. Mas, como eu falo, o Apocalipse ele não é escrito de uma forma cronológica. Nós vamos aprender muitas coisas nos demais capítulos que estão por vir. E eu gostaria que você acompanhasse no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Então, hoje nós terminaremos aqui. Terminamos o capítulo 11, 3 domingos que nós estudamos o capítulo 11, porque são muitas coisas. Se você quer entender o que eu falei aqui, assista os vídeos passados que estão aí no meu perfil do Facebook. Quero falar que brevemente
brevemente nós vamos estar fazendo também as nossas lives pelo YouTube. Você que tem canal no YouTube, inscreva-se lá no meu canal para que você participe lá no YouTube das lives também. Eu quero abrir assim para que você participe. Então, eu preciso de pessoas que se inscrevam, que assistam nossos vídeos lá, que compartilhem, que dê seus likes lá no canal do YouTube. Mário Teixeira, você vai ver a minha foto lá, e eu gostaria de convidar você para se inscrever lá. Eu preciso, para poder os vídeos ao vivo estarem gravados diretamente para você ter acesso a eles, eu preciso de 1.000 inscritos no canal. Eu tenho poucos inscritos, tenho lá 74, por aí, pessoas inscritas no meu canal. Eu preciso chegar a 1.000, que é muita coisa, mas você pode nos ajudar compartilhando, se inscrevendo, assistindo os vídeos. Tem vários vídeos meus lá, pregação, estudo bíblico, você pode assistir e pode dar o seu like para nos ajudar, para que esse canal possa ser visto pelo maior número de pessoas possível. Então, em breve nós vamos estar fazendo ao vivo também lá. Nós vamos estar aqui no Facebook e vamos estar também no YouTube. Talvez no próximo livro que nós vamos estudar. O livro que nós vamos estudar, depois que acabar o Apocalipse, vai ser de escolha dos irmãos. Os irmãos podem escrever aí no comentário qual é o livro que os irmãos gostariam que nós estudássemos nas próximas leituras bíblicas, qual é o livro. Porque o Apocalipse nós estamos lendo e estudando. E assim vai ser também com os outros livros da Bíblia Sagrada. E eu quero a sua ajuda. Aqui no nosso canal, nós não pedimos ajuda monetária, não pedimos oferta. Eu estou gravando aqui, vocês estão vendo aí que a imagem não é perfeita, porque a imagem é do meu celular. Eu tenho um celular só, então estou usando esse celular e a imagem não é perfeita. Mas nós vamos fazendo com o que a gente tem, o que dá para nós fazermos, mas eu quero que você participe do conteúdo, porque o conteúdo é estudar a Bíblia Sagrada. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, te agradeço por esse estudo, Senhor, por encerrar hoje o capítulo 11 do Apocalipse. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tu venha, Senhor, ó Pai, edificar a vida daqueles que participaram, daqueles que vão assistir logo mais essa live, Senhor, pelo meu perfil. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada, que, ó Senhor, estejamos debaixo da tua vontade até o dia da tua vinda. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e conosco, agora e para sempre. Amém. Até o próximo domingo, se assim Jesus nos permitir.